Boa noite a todos, meu nome é Luciano Pascoal Leivas e eu venho aqui me apresentar, faço parte do grupo do programa de pós-graduação em educação da Faculdade Metodista. Antes de começar a minha apresentação de fato, eu preciso fazer um agradecimento muito carinhoso a dois professores que tornou essa atividade viável, porque até então eu não tinha conhecimento nenhum de tecnologia e, sinceramente, eu nunca pensei que eu ia fazer isso um dia, né? São os professores Cláudio André e a Luciene Duarte, da disciplina Educação, Inovação e Empreendedorismo Digital. Bom, essa disciplina ela foi muito importante com relação a como utilizar as ferramentas digitais e principalmente a inteligência artificial como ferramenta que auxilia o professor, né, no seu dia a dia, né? Até então eu não tinha noção nenhuma de como colocar uma câmera, de gravar uma câmera, de capturar uma tela e gravar minha voz ao mesmo tempo. E isso daí foi graças à disciplina e também ao próprio grupo que juntos nós um falando o que sabia foi o quê? Deixando fácil para que os amigos, outros colegas conseguissem também fazer essa atividade, né? Explicando a atividade em si, né? A faculdade ela tem uma um projeto chamado Virada Cultural, onde todos os alunos da pós-graduação fazem um vídeo de 20, 30, 40 minutos falando de um tema específico. Né? Cada um pode falar daquilo que tem mais domínio. Para que esse vídeo seja todos agregados e formar um vídeo de um dia para fazer a virada cultural, ou seja, dar sentido ao nome. Né? No meu caso, a minha dissertação ela é sobre as minhas experiências e experiências de outros professores sobre o PEI. Mas como a minha dissertação ainda não está concluída, ela ainda não está feita, então não daria para mim trazer a apresentação desse tema, da minha dissertação em si, porque ela não é um produto acabado. Mas falar do PEI em específico é o domínio da qual eu preciso ter um conhecimento um pouco mais apurado, pois ele é o tema central da minha dissertação. Então, por escolha óbvia, eu vou trabalhar, vou falar sobre o que é o PEI, né? Que é o Planejamento Educacional Individualizado, né? Um guia prático para a flexibilização curricular, diretrizes, fundamentos e estrutura anatômica. Em muitos lugares, o P do PEI, ele é conhecido como plano. Mas nessa apresentação eu vou trocar o plano por planejamento. Mais à frente vai ter uma lâmina que fala especificamente sobre isso. Mas o que é mais importante dizer? Que cada letra carrega uma ideia extremamente importante sobre todo esse documento. O P de planejamento, ele é parte do repertório atual de saberes e apresenta perspectiva de futuro. Requer um olhar intencional e diferenciado. Olha que importante esse ponto, né? Parte do repertório atual de saberes, ou seja, você vai dar valor aos conhecimentos prévios do estudante que você está analisando. Lembrando que quando a gente fala do estudante, eu não estou falando da criança, porque dentro da prefeitura de São Bernardo, tanto o PEI ele pode contemplar as crianças do ensino do infantil, do fundamental e do EJA, ou seja, também pode ser feito para adultos, né? Já tive algumas experiências de confecção de PEI em 2024 e posso dizer que é um projeto, é um documento bastante complexo de ser feito, né? Por quê? Requer ali ó, um olhar intencional e diferenciado. Precisa que o professor identifique dentro da sua sala os alunos que precisam. Por quê? Dentro de uma escola que nem eu trabalho numa das escolas maiores da rede São Bernardo do Campo. Deixar isso na mão de coordenação ou direção é muito injusto, porque é muita criança, é muita gente, é muito estudante. E aí elas não teriam condição. Ou seja, o PEI ele já parte da ideia que a responsabilidade são de todos aqueles que estão inclusos dentro do processo educacional, que estaria escrito ali no I. Mas o professor ele identifica, ele sente que tem alguma coisa que precisa ser
observada e ele prontamente informa a coordenadora de referência ou coordenadora da escola, vai depender do tamanho. Na escola que eu trabalho são três. Então ele vai procurar, eu vou procurar no caso a coordenadora de referência e vou informar, falar assim, olha, tem uma criança lá, um estudante lá, que eu acho que precisa de uma análise, de uma vista, um olhar diferente para um estudo de caso. Você pode dar uma olhadinha lá para mim? E aí o que vai acontecer? O mais rápido possível, essa coordenadora vai fazer uma visita na sala para fazer o quê? Um olhar não crítico do trabalho do professor, mas um olhar dessa criança específica. E aí ela vai chegar com o olhar dela, sem com aquele apego emocional que o professor tem, né? Que acaba criando durante o ano letivo. Ela vai olhar de forma completamente isolada e neutra se aquele ponto que você observou faz sentido ou não e levar à frente caso necessário. Esse ponto precisa o quê? De uma visão rápida do professor para que isso não seja enrolado. Porque o que acontece? Tempo é precioso. E fazer com que um PEI, um plano desse, seja feito cada vez mais cedo, vai garantir o quê? Um planejamento mais o quê? Não rígido, mas um planejamento mais encorpado para o estudante que precisa de uma atenção. Porque todo estudante que tem uma dificuldade relacionada a qualquer coisa com o ensino vai precisar de um planejamento um pouco mais detalhado para ele. Né? Porque senão acaba o quê? Repetindo e fazendo as coisas que já estavam sendo feitas. Se ele já tem dificuldade nesse modo, continuar não vai mudar em nada. Então precisa mudar a rota. E mudar a rota é confeccionar o PEI, junto com toda a equipe gestora, coordenação, professores, porque dentro da escola não é um único professor, e toda a equipe que está por trás, que eu ainda vou falar, tá? Do educacional, né? A autoria do documento compete aos profissionais, que eu vou acabar falando agora. Compete aos profissionais da escola envolvidos na aprendizagem. Como eu disse, específico naquele estudante, não é só o professor que lida com ele diretamente. Nós temos os professores especialistas. Aquele aluno lida com o professor pedagogo, que é você, eu, mas também lida com o professor de educação física, com a professora, o professor de arte, com a professora lá da informática. E todos esses professores vão ter o quê? Condição de observar qual é a postura desse estudante nesses diferentes ambientes. E aí o que? São 8 olhos, 4 pessoas, 8 olhos, avaliando o comportamento, o como lida com as propostas. E isso vai o quê? Dar subsídio para que uma espécie de relatório seja feito de, olha, precisamos ter uma atenção mais assertiva com esse estudante específico, porque precisa de uma atenção maior. E isso daí é só aquele ponto, né? O olhar intencional que vai garantir. Caso contrário, vai ficar passando em branco, que não pode ocorrer. E o individualizado, o IDO individualizado, né? O foco do documento é do processo educacional, é sujeito singular, garantindo seu direito à educação. Olha que ponto interessante. Essa letra, ela fala da individualidade. E o PEI, ele é individual e ele não pode ser transferido para nenhum outro aluno, para nenhum outro estudante. Não pode. Por quê? Dentro das pessoas que fazem, que estão dentro do, do, como posso dizer, do universo da construção do PEI, a família faz parte. E aí, como que eu vou trazer a família para fazer um PEI para um determinado estudante e depois usar esse PEI para para um outro estudante? Se as famílias são diferentes, não faz sentido. E esse ponto é o que me deu a motivação de iniciar o meu mestrado. Por quê? Quando eu estava fazendo o meu PEI, eu reparei que em alguns pontos, a... como fala? Em alguns pontos, os professores meio que copiavam alguns trechinhos um do outro. Isso para mim não faz sentido. Um PEI que tem um Ctrl+C, Ctrl+V, ele perde completamente a sua força. PEI tem que ser individual. Individual não pode ter cola. Foi por isso que eu iniciei o mestrado
E eu falei, isso dá tema tem força para um tema de dissertação, e realmente os professores olharam e falaram assim, meu, segue que esse tema é muito bom e é pertinente. É um tema atual e ele tem extrema relevância dentro do ambiente, do universo da educação, né? E aí tem uma frase, né, nessa lâmina que coloca assim, ó. O PEI reúne três dimensões indissociáveis. É um documento, um processo e um direito. Nas aulas da professora Alessandra, ela fala, né, muito das leis, né? E ela fala muito de plano de Estado e plano de governo. O PEI é um plano de Estado. É uma lei de longa duração. Não é uma coisa que começa, termina e acabou. Não é rápido. Ele é algo que foi implementado e agora todas as crianças e estudantes vão ter o direito de sim ter o PEI e precisa do olhar de todos os profissionais. É uma lei de longa duração, é uma lei permanente, não é uma lei provisória. Então é algo que o direito, a lei fala, tem que fazer. E não é opcional, tem que fazer. Se a pessoa está no seu direito, tem que ser feito indiscutível, né? É um processo, ou seja, não termina. É um projeto que o professor inicia, no seu início lá do seu ano ciclo, ele vai olhar e fazer a seguinte pergunta: eu tenho alguma informação do ano ciclo anterior? Não, não tenho. Então ele vai ser o ponto inicial. Infelizmente vai ser um PEI que o ponto inicial é você, né? Mas durante o ano você vai agregar as informações de dificuldades, o que você planejou, quais foram as adaptações, sucessos e também os fracassos. Os fracassos é tão importante quanto os sucessos. Claro, a gente não tece, né, o sucesso, mas deixar claro os fracassos evita que o professor do próximo ano repita. A ideia de você fazer um PEI mostrando esses dois pontos, você otimiza o tempo do próximo professor. Como você não tinha experiência do professor do ano anterior, você criou do zero, é muito provável que você vai cair nas armadilhas. É normal. O que é a sua obrigação? Deixar muito claro, olha, testei isso, eu fiz isso dentro do planejamento, eu escolhi tal alternativa, tal movimento, e deu errado. Deixa isso muito claro para o próximo professor. E aí por quê? Porque esse professor ou ele vai utilizar de um outro modo, de uma outra metodologia, ou ele vai olhar e falar assim, nossa, grave, e vai evitar os problemas. Deixando o quê? Esse aluno, esse estudante, num ambiente de inclusão melhor, porque ele não vai experienciar coisas que dão gatilhos nele. Ou seja, esse é a ideia de um bom PEI, né? Você tornar o ambiente escolar mais acolhedor, mais inclusivo. E para isso, evitar essas armadilhas é mais do que obrigação de um professor. Principalmente quando um professor que está fazendo o PEI descobre um problema e não sinaliza. Isso é errado. Ele tem que deixar isso muito claro dentro do PEI que ele confeccionou. Deixa eu fechar aqui o sumário. Bom, eu tinha dito que o plano tinha sido trocado por planejamento. Por quê? Plano é algo estático. Qual é o seu plano para tal dia? Ah, eu quero fazer isso. E acabou. Planejamento é algo que tem movimento, é algo contínuo. Por isso que o planejamento no P ele é interessante, né? Olha a frase. O PEI não é um texto finalizado ou contingencial. Ele é desenhado para ser editado, alterado, rediscutido e reavaliado continuamente, pois os sujeitos e seus grupos estão em constante mudança. Isso é importante. Primeiro, ele é um texto que tem que ser feito e ele não vai ter fim. Ou seja, todo tempo você, professor, vai revisitá-lo para colocar o que você fez, quais foram as estratégias que você escolheu e se foi positivo ou negativo. Deixar as duas conclusões, as duas experiências, os dois resultados faz parte. Por isso que ele tem essa flexibilidade, né? A flexibilidade vem do quê? O professor tem a possibilidade de adaptar o currículo específico para esse estudante. E por que os sujeitos e os grupos estão em constante mudança? Isso daí frisa o quê? Que o professor ele vai ser alterado. Né? No final do ano, você vai passar esse PEI para o professor do próximo ano do ciclo.
E aí, se ele tiver bem feitinho, o próximo professor do ano ciclo vai olhar aquela situação e vai falar o seguinte: ele vai falar assim, olha, eu tenho boas informações que o professor do ano ciclo anterior me passou e vou começar a partir daí, tanto dos pontos bons quanto dos pontos ruins. E isso é importantíssimo. E por isso que os sujeitos mudam, né? Os professores durante os anos ciclos vão alternando. E aí, a perspectiva muda, a formação de cada professor muda, o tempo de experiência dentro da rede é diferente. E isso faz com que o jeito que esse professor faz o seu planejamento seja individual também, como pessoa, como professor, né? Pensar um professor recém-formado em pedagogia e aquele que já tem um tempo de casa, que já tem especializações, não dá para pensar que eles vão fazer planejamentos iguais. Tem as suas particularidades. E isso deixa o trabalho o quê? O trabalho da profissão em si e o plano e o PEI rico, né? Porque opiniões diferentes geram resultados e visões diferentes. Não ficar rígido. Isso que a gente tem que evitar. Quando a gente fala do propósito do PEI, né? Como que a inteligência artificial transformou essa imagem em uma espécie de casa? E como são dois pilares que sustentam, ele colocou esses pilares extremamente grossos sustentando um telhado extremamente forte. Ou seja, ele dá a sensação que o PEI precisa ser um documento robusto. Ele não pode ser superficial. Ele não pode ser meramente um assunto burocrático. Ah, vou fazer porque a SE pediu e deu. Não é isso. Então, quando você olha os dois pilares, o primeiro pilar é o pilar didático, né? Que é minimizar barreiras de acesso ao currículo. Né? Quando a gente olha para o PEI em si, a lei, ela é um texto curto. Mas por que ela é um texto curto? Porque ela foi um projeto de lei que foi anexado ao Estatuto da Pessoa com adolescente, ó, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desculpa, confundi. E aí, o que acontece? Esse estatuto, ele é muito amplo e vai falar das diversas deficiências. O PEI não, o PEI, ele entrou nesse texto, mas sendo incisivo e específico para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas no olhar da educação. Por isso que o PEI está lá. A lei que ele foi inclusa não é à toa. Olha, onde que é a lei que fala das pessoas com deficiência? Ah, tem o estatuto. Legal. Então vamos incluir esse projeto de lei dentro do estatuto, porque lá não fala já um universo gigantesco das pessoas com deficiência? Sim. Então agora a gente vai deixar também um ponto específico das pessoas que têm, que passam por dificuldades, mas no âmbito da educação. Isso é muito legal, né? Adicionado quando estratégias padrão, programa Aprender Mais, apoio à inclusão, AE, não são suficientes para garantir o sucesso de aprendizagem. Por que esse ponto aqui foi colocado? Isso é interessante, porque, primeiro, na rede São Bernardo do Campo, existem escolas de período integral, onde o Aprender Mais é feito, mas existem também escolas de período, como fala? De meio período. E aí o Aprender Mais não está lá. Ou seja, o tempo de duração da criança, do estudante que está dentro de uma escola de parcial e do Aprender Mais é reduzido. E aí algumas coisas não podem ser feitas. O apoio à inclusão, o que acontece? E o AE, nem todas as escolas vão ter esses profissionais disponíveis 100% do tempo. Como a nossa escola ela é muito grande, a escola que eu trabalho ela é muito grande, por sorte, duas professoras fixas do AE estão dentro da escola. E o trabalho que elas fazem é com a intenção de suplementar o professor, ou seja, é um trabalho que agrega um professor ao outro. Ela traz atividades específicas para o estudante daquela sala, e aí o trabalho e as atividades é feito com a participação de todos, para que ele perceba o quê? Ele não é trabalhado de forma isolada, ele não é retirado da sala e fica no cantinho. Não, faz uma atividade específica, mas para que seja trabalhado com todos. Para ir trabalhar socialização, comunicação e qualquer outro tema pertinente que precisa ser trabalhado com aquele estudante em específico. Né? Por isso que ele fala, né, que em alguns casos não é garantido. E sim, é verdade, né? Existem escolas que
tudo precisa ser agendado. Ó, preciso do agendamento do AE, e aí demora um tempo. Preciso do agendamento do EOT, que é a equipe de orientação técnica, que precisa ser agendado também. Então, todos esses agendamentos geram o quê? Um problema com relação ao tempo. E tempo é uma coisa que o professor não pode gastar. Ele tem que usar da forma mais eficiente. E nesse caso, o AE está 100% dentro da escola. Tanto que, se o professor tiver alguma dúvida com relação ao como lidar em algumas dificuldades, ele pode ir lá simplesmente conversar com esse professor para pedir ideias, para dar lucidez. Por quê? Esses professores do AE, eles possuem especialização de educação inclusiva, psicopedagogia. Então eles carregam um repertório rico. E aí eles vão ajudar, né? Com a intenção de melhorar o ambiente como um todo, né? E tem a parte do pilar ético, né? Que é a questão voltada à ética do ser com os outros e à formação moral. E aqui uma frase que está no texto base, ele cita Paulo Freire, né? Educar é substantivamente formar. E aí, como que ele meio que, o que quis dizer essa frase no contexto, né? Não é possível educar sem o compromisso moral de promover a equidade e respeitar as experiências de vida do sujeito no coletivo. Ou seja, vamos primeiro falar da parte do respeitar as experiências de vida do sujeito no coletivo. Isso daí é o quê? Olha, eu estou falando o seguinte: o planejamento como um todo já é baseado na experiência, nos conhecimentos que já fazem parte da criança, do repertório do estudante. Então, o ponto inicial sempre vai ser o quê? Eu vou averiguar o que o meu estudante sabe. Então, eu não vou começar do zero. Se eu já estou, por exemplo, no terceiro ano, ele não é uma pessoa que um estudante que não sabe nada, porque ele já passou pela educação infantil inteira, pelo primeiro e pelo segundo. Então, o que acontece? Eu vou ver o quê? Quais são as habilidades que ele tem no momento e começar a partir dali, certo? E esse ponto, né, de promover a equidade, isso aqui pode gerar um certo descontentamento dos estudantes dentro de sala de aula, né? Porque quando você trabalha com equidade, significa que você não está trabalhando com igualdade, né? Equidade e igualdade são diferentes. Equidade e igualdade são diferentes. Ou seja, você vai dar mais atenção para aquele que precisa de mais, que tem mais dificuldade. Então você vai trabalhar de forma corpo a corpo com aquele aluninho que está no terceiro ano e está com dificuldade na questão de alfabetização. Só que isso tem que ser muito claro do porquê você está fazendo isso dentro de sala de aula. Porque senão essa discussão vai ser levantada e por algum motivo um aluno vai falar assim pra você: ah, o pro gosta mais do fulano do que da gente. E isso daí acaba gerando um certo desequilíbrio nos outros, né? E aí você vai ter que deixar claro do: olha, eu estou fazendo isso por quê? Porque aqui, mas aí você tem que ser também, tem que ser inteligente, porque você não pode expor o outro. Então você vai ter que falar de uma forma muito sucinta do que, ó, eu estou trabalhando com essa criança aqui, com esse estudante aqui, por quê? Eu preciso que ele chegue no nível dos outros, para que ele acompanhe a turma como para que ele acompanhe a turma e não precise de material adaptado. Essa é a ideia de transformar, de tirar o degrau e deixar todo mundo mais ou menos próximo. Igual todo mundo não, mas próximo um do outro, para quê? Para facilitar a vida do professor no seu trabalho do dia a dia. Né? Essa é a ideia. Por isso que lá falou, né, de uma visão muito de trabalhar a visão, né? O professor ele precisa ter essa visão. E aí, um ponto, né, que a gente precisa deixar muito claro, né, a quem se destina o PEI, né? Tem uma partezinha ali que foi tampada pela câmera, mas eu sei o que está embaixo, né? E assim, na rede São Bernardo do Campo, o CID não é o ingresso de entrada. Olha o último ponto: estudantes com dificuldades acentuadas de aprendizagem. Ou seja, só o fato dele ter uma dificuldade já é motivo para fazer o PEI. Então, aqui em São Bernardo, eu não sei em outras redes, mas em São Bernardo, o fato de você identificar uma criança que está defasada já é motivo para o PEI ser feito para ele também. E aí você comunica a coordenação e fala: olha, eu tenho ali um estudante, ali um exemplar que realmente ele não condiz com o ano ciclo atual. A gente pode fazer um PEI? Aí ela vai fazer aquele mesmo procedimento: visitar, ver, avaliar. E aí ela fala: nossa, realmente, né, vamos fazer um PEI aqui para dar uma atenção um pouco mais precisa.
Porque a gente precisa fazer com que esse estudante saia dessa situação, né? E também, olha que legal, né? Ele é destinado a pessoas com deficiências, transtornos globais e altas habilidades de superdotação. Esse ponto aqui também é importante quando a gente fala lá da visita da coordenadora e quando a gente monta o PEI já inicial. Por quê? Quando o PEI já começa a ser feito e no final de um ano letivo você tem um PEI pronto, um PEI bom pronto, o que, que vai acontecer? Você consegue saber, olha, eu tenho esse PEI aqui do estudante A que tem dificuldade. Tá. E o B, superdotado. Superdotação, ele é muito acima da média. O que, que a gestão e a coordenação vai fazer? Quando for separar as turmas para o próximo ano ciclo, não, eles vão tentar ao máximo colocar, evitar, né, que coloque um aluno de inclusão que tem extrema dificuldade com esse que tem superdotação. Porque esse desnível vai fazer com que o trabalho do professor que assumir aquela turma seja extremamente exaustivo, né? É praticamente você ter dentro de um ano ciclo, 3 anos ciclos. Você tem aquele, por exemplo, você está no terceiro ano, que é o ano que eu tenho mais preferência, né? Vamos supor, você está no terceiro ano, aí você identifica um aluninho lá, um estudantezinho, você fala assim, nossa, eu tenho que trabalhar conteúdos do segundo, do primeiro e do segundo. Porque, né, tem que trabalhar a alfabetização. Ok. Aí, na mesma hora, tem aquele outro que o que você joga na mão dele, ele faz. E aí você vai o quê? Colocar atividades cada vez mais complexas. Ou seja, você vai ter que trabalhar de um jeito com um, de um jeito com o outro, de um jeito com a sala. E aí você vai ter que ser 3 professores ao mesmo tempo. Isso é extremamente desafiador para um professor, né? Porque além disso tem toda a questão de documentação, tem o planejamento que tem que ser feito praticamente 3 anos ciclo dentro de uma sala. Tem toda a questão de documentação que a escola exige. Tem o planejamento, o plano de ação. Então, assim, as coisas começam a ficar muito difíceis. Então, para facilitar a vida do professor, eles vão chegar e falar assim: olha, eu tenho no terceiro ano 2 superdotados. Vamos colocar eles juntos? E aí a professora lá se vira, tal. E aí o que acontece? Acaba o quê? Facilitando, com o objetivo de facilitar a vida. Não confundam com segregar. A ideia aqui não é capacitismo, mas é deixar a vida do professor mais fácil. Por quê? Se você traz complexidade no processo anual daquele professor, a tendência do rendimento é ser menor. Então, se você torna a vida do professor mais prático, fazendo essas escolhas, vai ser melhor para todos. Tanto para o professor, que vai ter um ano mais simples de lidar, e para as crianças que estão lá dentro, né? Que você não vai ter esse desnível todo. Então, isso é importante e é uma questão de visão. Ali, naquela parte que está apagada com a minha câmera, tá falando da periodicidade que precisa ser o quê? Visto o PEI. Quando você inicia o PEI, na educação, no ensino fundamental, ele precisa ser revisto de 3 em 3 meses, ou seja, no trimestre. Já no infantil e no EJA, essa revisão tem que ser feita de forma semestral. E essas revisões são extremamente importantes. Por quê? Você, diante de 3 em 3 meses, que é o meu caso, né, que sou do ensino fundamental, você vai ali destacar e deixar muito nítido e claro, com clareza, quais foram as suas estratégias, quais foram as suas adaptações e os resultados, bons ou maus. Você vai deixar tudo claro. Por quê? Porque você demonstrar quais foram as dificuldades, as falhas, é importante para o próximo professor, tá? Para ele evitar problemas. E você também fazer isso com uma certa periodicidade evita com que você esqueça de detalhes, né? Você vai colocando e as coisas que você vai anexando ali, os trabalhos, são recentes. Porque se você pense comigo. Se você fizer o PEI só no final do ano, quando você for relatar as coisas que você fez lá no começo, em fevereiro, março e abril, se você não fez uma boa anotação, um bom relatório, depender somente da memória, vão ter detalhes que você não vai colocar. E aí o seu PEI vai ficar fraco, superficial. Não é essa a ideia, né? E olha lá, olha a frase de efeito, né? Destina-se a qualquer criança ou estudante que necessite de investimentos específicos para acessar o currículo, barreiras funcionais. Ele coloca ali, né, criança ou estudante, porque o EJA lida com adultos, né? Então esse ponto também, a rede daqui contempla o EJA e o PEI tá lá dentro também, né? Isso é importante.
Aqui já é uma questão mais específica da nossa rede. Isso aqui não faz parte não está dentro da lei do PEI, mas como a prefeitura ela tem umas certas singularidades, isso aqui acabou entrando, né? Que é o contexto específico. Ou seja, isso aqui acontece na nossa rede, eu não sei se acontece na rede de Santo André, São Caetano ou em outro estado, não sei, tá? Mas o que ocorre? Aqui na rede São Bernardo, existem algumas escolas polo. E existe uma escola que ela é bilíngue destinado a alunos surdos. Ou seja, você tem ali sim um PEI, que também é feito para esses estudantes, mas com o foco muito destinado a Libras, né? Porque é a forma de se comunicar dentro desse colégio, dessa unidade escolar aqui em São Bernardo do Campo, né? E também nós temos uma outra escola, que essa daqui já é uma particularidade ainda maior, né? Nós temos uma escola que ela é destinado a estudantes que já estão fora da idade, mas que permanecem dentro dela, que são já adolescentes, até adultos que estão dentro dela. Por quê? Porque são estudantes com deficiências mentais graves, esquizofrênico, que se fossem. Essa é a preocupação da família, tá? A família alegou o seguinte: não, por favor, mantenham eles dentro da escola da EMEB, porque a estrutura da EMEB é muito melhor que a do Estado. E a gente não quer ver os nossos parentes dentro de um colégio que não dá suporte. E aí, essa pressão popular fez com que uma escola aqui em São Bernardo fosse específica para esses estudantes, fora da idade, mas que eles estão lá para que esse suporte de uma prefeitura que tem um poder, né, assim, vamos dizer assim, uma equipe mais forte ajude nessa questão, né? Porque se ele fosse retirado ali, colocado no ambiente de uma escola pública estadual, talvez o futuro seria bem diferente do atual, né? Então essa aqui é uma particularidade da rede de São Bernardo do Campo. Essa lâmina aqui, ela é importantíssima, né? Que é diferenciando os conceitos pedagógicos, né? O que acontece aqui? Bom, nós temos dentro da prefeitura, nós temos alguns grupos, né? O plano do AE, o estudo de caso e o PEI, que é o foco dessa apresentação, certo? O AE é uma sigla, né? Que é o atendimento educacional especializado. E ele tem um foco. Então, assim, qual é o foco dele? Os professores do AE eles vão focar nas habilidades individuais com o uso de tecnologia assistiva na sala de recursos. Ou seja, por exemplo, na escola que eu trabalho, existe a sala do AE e existe. Eu estou olhando para minha câmera aqui. Existe uma sala do AE e dentro dessa sala do AE o professor consegue fazer estudos específicos, trabalho motor, trabalho cognitivo, para entender mais especificamente sem o ruído dos outros estudantes. Ou seja, vai trabalhar mais focado naquele estudante e também há casos que o AE é feito contraturno. Né? Esse ponto, aqui a nossa prefeitura ela faz um trabalho bem forte. Né? E qual é a natureza? Atendimento especializado complementar. Foi o que eu falei, né? É um trabalho de suplementação. Um ajuda o outro, né? Como eu disse, dentro do plano de ação do ano que agora eu estou lecionando, do segundo ano, dentro do plano existe alguns dias específicos que a professora do AE visita a sala para atender os alunos de inclusão que tem na sala, né? No caso, são 2 alunos com TEA. Tem 3 alunos com TEA. Só que é o PEI é simplesmente ele é burocrático, o menino é solto, ele deslancha sozinho. Mas o outro precisa de um suporte maior. E ele tem esse atendimento, né? Então, de tempos em tempos, a professora do AE vai lá para fazer uma atividade, colocar ele no centro da discussão, né? Trabalhar essa questão do preconceito, do bullying, que não pode ocorrer. E aí, junto com o professor, a gente faz um trabalho em parceria que dá resultado. É bom. Porque a criança percebe o quê? Que ela não é tratada como uma parte. Ela não é uma peça de cor diferente, vamos dizer assim. Ela tá junto. O que não pode acontecer são bolhas dentro de uma sala de aula. Se isso ocorre, é um problema. É difícil? É difícil. Mas a gente tem que tentar minimizar esses problemas, né? E esse trabalho é muito bem feito, estruturado. Né? Quais são os atores desse plano do AE? O professor do AE, coordenação e EOT.
Nesse ponto, são 3 autores. 2 nós temos completo acesso. Coordenação, que está lá para ver, né, ela foi praticamente o ponto inicial, né, foi lá, fez a visita, viu se aquele aluno que você sinalizou realmente necessita de um estudo de caso, que é o próximo ponto, e como que vai ser feito o planejamento a partir daí. Os professores do UAE, no nosso caso, já está totalmente dentro da escola. Isso facilita a nossa vida, isso dá qualidade. Apesar da escola ser muito grande, os problemas ser muito grandes, isso é um benefício que a escola tem. Né? Você ter o UAE próximo é uma vantagem. As outras escolas menores, apesar dos problemas ser menores, quando precisa do AE, precisa agendar. E aí é aquilo. Chegou o AE, absorve o máximo que dá. Porque depois você vai ter que agendar de novo. E aí quando vai ser? Não sei. O nosso não, o nosso tá lá sempre. A gente chega lá no HTP, naquela horinha, fala, ó, então, vi isso aqui, é isso mesmo, tal, é estranho, olha aqui essa letra, esse cálculo, isso aqui. E aí a professora, não, olha para esse ponto, olha assim. Aí você, nossa, ela dá o quê? Uma lucidez e uma visão que você inicialmente poderia ter uma visão o quê? Preconceituosa, ela chega e quebra isso daí. Ela fala assim, não, pensa de tal forma, ó, olha isso aqui, ó. Aí ela te mostra exemplos, ela te mostra outras experiências, que ela fala, ó, eu tive isso aqui, olha que como ficou, o que eu fiz, isso aqui você vai fazer. Vou trabalhar isso já em sala de aula, vou usar isso como um atalho. E aí, ó, o negócio evolui, vai mais rápido. O EOT, esse aí já é um caso um pouquinho mais difícil, né? A equipe de orientação técnica, ela é um grupo de profissionais dentro da prefeitura aqui de São Bernardo, que ela contempla o psicólogo, a terapeuta ocupacional, o fono, o psicopedagogo e a fisioterapeuta. Esse grupo, esse aqui já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Ele trabalha em zona, em área. E aí o que acontece? Você tem uma área e você tem um grupo EOT. Esse precisa agendar. Esse é um probleminha. Porque acontece, São Bernardo é gigantesco, tanto no tamanho, quanto na população e quanto em quantidade de escolas. Então o que acontece? Juntou, ficou insalubre demais você montar equipes para atender. Não dá para ter uma equipe EOT em cada escola, não faz sentido, porque seria muito caro. Isso aí a prefeitura, eu acho que ela não bancaria, tanto que ela não banca. E aí é uma coisa, você precisa sim agendar um horário com eles para que eles façam uma visita. Quando as visitas ocorrem? Aí vai depender da agenda deles, né? Ou seja, quando você solicitar, por exemplo, para fazer um PEI de um aluno que você precisa, de um estudante para que você precise da visita do EOT, deixe tudo pronto. O EOT já vai lá, quando o EOT entrar, você vai falar, olha, eu já tenho tudo isso aqui esquematizado, eu só estou aqui apresentando para os senhores para que a gente faça um alinhamento dos planetas para que a coisa siga em frente. Porque se você agendar o EOT e eles forem lá visitar e você começar o planejamento ali, você simplesmente gastou o tempo deles e o seu e você vai passar vergonha. Então já deixa tudo alinhado, a opinião da coordenação, a opinião dos professores especialistas e a sua opinião, já coloca ali o PEI, toda a parte, o corpo da análise do estudante, como que ele se comporta dentro de sala, como ele se comporta com os amigos, como ele comporta no ambiente externo da escola, se ele vai ao banheiro sozinho, se ele come sozinho, e como ele lida com o professor e as atividades. Você já fazendo isso e trazendo pro EOT, ele vai olhar e falar assim, cara, legal, você já iniciou. Então agora você quer saber a nossa opinião sobre isso. E aí o que acontece? Eles vão olhar que você já tem um início de um plano ali. Então eles só estão falando assim, então você precisa da nossa formação para dar corpo. Eu falo, sim, porque daqui para frente eu estaria invadindo o seu espaço e eu não posso. Aí eles vão falar, tá certo. Agora, se eles forem lá e você entregar um documento em branco, não vai dar bom. Não pode. Tá? O estudo de caso, né, que é a definição de entrada do AE. Lembrando, você não, em São Bernardo não precisa de CID para entrar no AE. O CID, ele sim, né, por exemplo, você tem 10 estudantes, 10 crianças. Quem vai ser prioridade? Os que têm um CID, um TEA, né, que tem um nível de suporte mais alto. Sim, ele vai ter preferência tanto na entrada do AE quanto na escolha, no recebimento como fala, dos cuidadores, verdade. Mas, se tendo a vaga para aquele que tem dificuldade de aprendizagem, ele entra também. Então, o CID não é o cartão de entrada, né? Ação pontual, avaliação inicial de barreiras. Ou seja, o estudo de caso, ele é o quê? Quando você identifica um estudante
Ele que vai ser o quê? O estudo inicial do é válido iniciar o estudo de caso para a confecção do PEI, para a colocação desse estudante dentro do AE e fazer todo o procedimento? Se for válido, segue a vida. Se for algo pontual, de fácil trabalho, o professor do AE, no caso da escola, ele vai falar, não, Lu. Eu falei, Lu. Mas não, professor. Se você fizer um trabalho assim, assim, assado, talvez ele dê conta. Talvez é uma questão ali de autoestima e tal. Trabalha isso que dá certo. E aí você faz o teste e vê se valida. Caso contrário, você chega e fala assim, olha, e aí, não deu certo não. E aí vamos tomar outros procedimentos, né? E o PEI, que é de fato o foco deste guia, né? Que é o foco dessa apresentação, né? Que é a flexibilização do currículo em sala de aula regular, individual no coletivo. Esse ponto é importante. Por quê? Apesar do professor fazer uma adaptação do currículo que vai ser apresentado para esse estudante, o tema que vai ser trabalhado para aquele estudante, na maioria dos casos, precisa ser o mesmo. Ou seja, o estudante tem que ver que ele está estudando a mesma coisa. Talvez de forma diferente? Sim. Por exemplo, vamos dizer assim, terceiro ano de novo. Nós estamos trabalhando com gênero literário, com escrita de bilhete. E aí ele não tem uma habilidade muito boa de escrita. Certo? Então você fez uma adaptação para que ele escreva um bilhete adequado para ele, nas atuais habilidades que ele tem. E para a sala, você vai fazer o planejamento que você já tinha feito. Mas ambos estão no bilhete. Ambos estão na lista, ambos estão em receita, ambos estão em notícia de jornal. A ideia é essa. Ah, Pro, mas vai ter caso que o meu estudante, ele sequer sabe escrever. Aí, né, não tem o que fazer. Você vai ter que fazer um trabalho anterior, trabalho de alfabetização. Letras móveis, né, trabalhar ali com caça-palavras, aí não vai ter jeito. Mas a ideia é assim, tente trabalhar com os mesmos temas para que ele não sinta que ele está sendo tratado diferente, né? Assim, de uma forma tão gritante. Isso daí é importante, né? Contínuo, dinâmico e avaliativo. Contínuo, gente. O PEI ele começa no seu ano ciclo. Quando chegar no final desse ano ciclo, por exemplo, de 2026, você não vai terminar com um ponto. Você vai colocar uma vírgula. Um ponto e vírgula. E ali, aquelas ideias, todo aquele esqueleto gigantesco de ideias que você colocou ali, de estratégias que você fez durante todo o ano de 2026 e as experiências, você vai simplesmente. Oh, o aluno tá na escola ainda? Tá. Qual professor que ele. Qual sala que ele foi colocado? Ah, na sala da professora tal. Você vai atrás dessa pro e entrega o PEI que você fez. Fala assim, ó, pro, você tá recebendo aqui um aluninho que foi meu, fez parte da minha turma. Tá aqui o PEI. Vale a pena dar uma olhada, porque aqui tem os pontos que eu acho que vão ser de grande valia para o seu ano. E a professora vai olhar e falar: caramba, sério? Opa! Então ali ela vai ver como que ele era em 2026, ele vai estar um ano mais velho. Então, de repente, aquelas identificações pode ser que não sejam mais as mesmas, mas ela já vai ter uma base, né? O que ele fazia de maestria e o que não fazia, quais eram as dificuldades, qual era o hiperfoco e qual eram os gatilhos dele para uma coisa negativa. E aí a professora vai olhar e falar assim, informação valiosa, porque aí eu vou evitar o quê? Os caminhos que geram problemas. Isso é bom, né? Todos os profissionais da escola não substituem demais documentos. Ou seja, o PEI ele faz parte, ele é colocado junto, ele é anexado junto e não por cima, né? Ah, o PEI vai entrar por cima como fala, da ficha de rendimento? De forma alguma. Ah, mas o rendimento dele é adaptado, verdade, mas você vai colocar um do lado do outro. Você vai colocar a ficha de rendimento do ano atual e o que você fez como adaptação, colocar um do lado do outro. Porque se você colocar um por cima do outro, você está falando que um é mais importante que o outro, e não é. Tudo é trabalhado de uma forma de união, é colaborativo, né? Então nenhum documento vai substituir o outro, tá bom? Dando sequência, né? Essa lâmina aqui, ela também é muito importante, né? Porque repara, parece um alvo e o meio é o próprio estudante. No PEI, o foco é ele, né? Porque a gente já está lidando, não são todos, mas o PEI, de modo geral, vai trabalhar com questões com crianças que têm estudantes que têm dificuldade de aprendizagem? Sim, mas isso não é regra, tá? Então, o que acontece?
Não pode associar uma coisa a outra, não é sinônimo uma coisa da outra. Mas nesse caso, vamos falar assim, ó, estou lidando com uma criança com dificuldade, tá? Então o foco vai ser ele, o foco vai ser essa criança. Então lá, o PEI constitui uma tessitura. Ele dialoga e alimenta esses documentos, fornecendo os objetivos de ensino para a ficha de rendimento adaptada, sem substituí-los, que foi o que eu falei aqui um pouquinho atrás aqui na lâmina anterior, né? E aí, o que acontece, né? Para esse estudante que está dentro do que está sendo contemplado, né, dentro do PEI, dentro do AE, com esses profissionais, o que nós temos que nos preocupar como professores, né? Que a ficha de rendimento elas são adaptadas e relatórios individuais precisam ser feitos. Ou seja, há casos que as fichas de rendimento, os conteúdos que são específicos para um ano ciclo, é muito cobrar demais, assim, é muito além das habilidades atuais daquele estudante. Então precisa ser adaptado. Mas claro, ele tem que estar relacionado com o original. Uma coisa não substitui a outra. E os relatórios individuais, quando feito com bastante clareza, isso dá o quê? Para a coordenação, para a equipe EOT, para o AE, ele vai dar um mapa exato do que você está fazendo, o que você pensou. Você adaptou o quê? Por quê? Como? Então, deixar esses pontos bem claros, não precisa que você vá lá ler o texto que você escreveu e ser o intérprete. Se o texto é escrito de forma clara, o IoT olha e fala assim, entendi, ó, ele adaptou aqui por causa disso, disso, disso. E ele achou tal resultado. Isso é importante, isso tem que ser feito dessa forma, né? Que é ali, ó, registros de atendimentos específicos, né, que são os RAIs. Ou seja, você vai falar especificamente das dificuldades, pontos fortes e fracos daquele estudante, né? Daquele estudante. Não tem como. Você tem que falar dos dois. Né? Você tem que falar, olha, ele é bom nisso, mas ele é ruim nisso. E eu trabalhei dessa forma. Olha, esse ponto aqui gerou um gatilho extremamente negativo. Evite. Quando as pessoas vão falar, caramba, olha, ele especificou o que ele é bom, o que ele é ruim, e o que gera sentimentos ruins, que o destoa, que o desequilibra. Então, esse professor teve uma visão atenta, né? O plano de ação do professor, que é aquele que está tampadinho ali com a minha câmera. O plano de ação, ele já é uma prática que já é feita na rede, né? O plano de ação, isso é feito para a turma. Ou seja, lá o professor tem que deixar muito específico o que ele faz desde as 7 horas da manhã até o meio-dia, que é o meu turno, né? Então lá vai colocar o que ele faz de entrada, qual é a leitura de deleite, quais são as atividades do livro, qual o conteúdo que você está trabalhando, em que locais da escola você vai fazer uma brincadeira, por exemplo. Ah, eu vou pro parque, vou pro gramado, vou para qualquer lugar que a sua escola, dos ambientes que tem disponível. Só que aí o que acontece? Se você faz um plano de ação bem feito, transportar esse plano de ação para o PEI é rápido. Por quê? O plano de ação está pronto. O que você vai colocar no PEI? Só as adaptações que você fez, porque o plano de ação é o mesmo. Você não vai tratar esse estudante do PEI de forma diferente. Não é um plano de ação para um e um plano de ação para ele. As atividades, o que vai ser feito dentro por exemplo, aula de educação física, os momentos de brincadeira, é todo mundo. Agora, as adaptações daquele conteúdo que você vai ter que especificar. Só como você já tem o plano de ação da turma, fazer o plano de ação para esse estudante do PEI vai ser muito mais prático, né? O plano de curso, o PPP, né, o projeto político pedagógico da escola, que você nem tem que falar, né? Isso está incluso no próprio PPP da escola. Cada escola tem o seu próprio PPP, porque cada escola tem a sua realidade, tem o seu, como fala? A comunidade que atende, que tem recursos financeiros diferentes um do outro. Então, a escola tem a sua particularidade, e isso tem que ser incluso, né? E os portfólios, né? Os portfólios que o professor faz para cada estudante, né? Deixar os portfólios muito bem montados, isso é extremamente legal. Porque você pensa assim, ué, mas eu já não fiz os relatórios? Por que tem um portfólio? Isso é um ponto interessante. O relatório é a escrita do professor, ou seja, é a interpretação dele, do caso. O portfólio de atividades é como o aluno lida, o estudante lida com a atividade. Ou seja, eu vou entregar o que eu acho e como o aluno faz. E aí a pessoa que vai olhar vai ver se bate uma coisa com a outra, né? Tô colocando a mão assim, ó, para ver se uma coisa bate com a outra. E aí o que acontece? O próximo professor do ano ciclo, quando olhar as atividades, vai olhar e falar assim: ah, olha só, ele tem dificuldade, por exemplo, olha, ele tem dificuldade aqui na questão de reserva, de agrupamento, na adição e na subtração.
E aí o professor vai olhar exatamente o que o estudante fez. E não a minha opinião. Então, a minha opinião faz parte, está ali nos relatórios. Mas o professor também ver o como o estudante faz, também é importante. Para saber qual é a visão, como ele lida com as atividades. E ali também vai ver outras questões, né? Da escrita, de letra e número, né? O letramento da língua portuguesa, o letramento de português, vai ver tudo. De português, de matemática. Então, tudo ali vai ser um motivo de olhar e deixar o PEI cada vez mais encorpado. Essa lâmina aqui, essa é a mais difícil. Essa aqui é complicada. Por quê? Ela fala dos autores que precisam e que a lei fala que precisa ter o que precisa ter dentro do PEI para ele ser confeccionado de uma forma correta. Que é o quê? De novo parece um alvo, né? Então assim, autoria coletiva. O PEI é uma prática letrada colaborativa, ou seja, todo mundo colabora com todo mundo. Produzida digitalmente em nuvem para garantir a multiplicidade de vozes. Legal. Só que olha a quantidade de gente que entra nisso aí. O primeiro, ali no centro. Porque o centro tá o centro tá assim, ó, do mais fácil para os mais difíceis, tá? Equipe gestora, que é a direção e a coordenação, que eles ali, ó, vão lá, orquestradores de tempos e espaços gerenciados da escrita na nuvem. Ou seja, eles possuem experiência, geralmente os coordenadores e diretores estão mais tempo na escola, e eles possuem várias experiências na escrita desse documento. E eles vão ser os auxiliadores e os pontos de início da escrita, da entrada desse estudante dentro do AEE e entre outros, né? Um pouco mais para fora, um pouco mais externo, os professores. Então lá nós temos o professor de turma, que no caso sou eu, o professor do AEE, o professor de arte, de educação física e línguas. Por que línguas? Porque tem aquela escola do contexto individual, que foi falado da escola bilíngue. Pois é, aqui entre os professores de línguas também. Aqui, vamos lá, professor de turma é você tá lá. Professor AE, opa, no meu caso, tá também. Mas escolas já vai começar a ter um probleminha do eu consigo AE com frequência? É fácil acessar ele? Ponto de interrogação. Arte e educação física, esses também estão na escola de forma constante. Então, o acesso desse grupo central e o superior ali naquele tomzinho de verde vai ser tranquilo. A de cima, vamos lá. Papitec, essa aqui são os professores, pelo menos no caso da escola, são os professores que estão dentro das salas de informática e de tecnologia, no laboratório Maker, da sala Maker e do laboratório de informática. Ou seja, nesse caso também são professoras, ali no caso professoras de fácil acesso, né? São 3 professoras que você consegue ali com um instaladinho, você conversa ali no HTTP, você vai lá no laboratório, você simplesmente só procura a professora a referência do seu ano ciclo, acabou. Você vai lá e conversa com ela, rápido. EOT é aquele problema que eu falei, né? É uma equipe que atende uma região. Não é tão fácil de encontrar, né? Se você consegue, é aquilo que eu falei. Planeje antes, deixe tudo praticamente pronto. E aí, quando você chegar no EOT, você vai falar assim, olha, EOT, é isso. Para que eles validem. Profissionais de apoio. Os profissionais de apoio, existem alguns casos que a família trazem profissionais de fora quando o EOT não contempla. Então, ou seja, por exemplo, vamos dizer que na EOT o psicólogo está de ILTS. Ele não está disponível. Vai ter que contratar um profissional de apoio externo. É obrigatório, é lei, acabou. Tem que estar lá. A equipe multi tem que estar formada completa. Não adianta, mas ele está de ILTS. Contrata outro. Vai ter que pegar ali, vai ter que ter uma. Tanto que, né? Não existe só um psicólogo, um terapeuta ocupacional na rede. Ou seja, quando sai de ILTS, alguém vai cobrir. Porque essa vacância não pode ter. O local aí aberto não pode ficar. E aí a gente tem esse probleminha do. Olha, o EOT não é assim tão simples de conseguir. Marque antes, marque com antecedência, se planeje. Para quando ele for, já tá tudo pronto. Legal. E família? A lei fala, a família tem que estar ali. A família não tem como não estar dentro da confecção do PEI. Gente, é básico. Você pode falar assim, ah, mas eu conheço esse aluno. Ele já é aluno meu há 2 anos. Eu conheço ele há bastante tempo. A família conhece ele desde quando nasceu. Então você vai comparar quem conhece mais? Não vai. Então a família tem que estar ali para olhar e falar assim, olha, isso faz sentido, isso não faz. Nossa, ele faz isso na escola?
porque em casa não. E aí vai o quê? Um trabalho ajudando o outro. Claro, a família não pode ficar também romantizando, ela não vai. Se ela quiser fazer um trabalho bem feito. Mas a família vai olhar e vai participar de uma forma ativa, falando assim, olha, realmente é isso mesmo que eu vejo, e eu quero que a minha criança, o meu adulto, tenha a melhor qualidade possível de educação. Garantir todos esses ao mesmo tempo é um pouquinho desafiador. Mas a lei fala, tem que ser assim. Esse é o problema, tá? Geralmente, o que é difícil de encontrar? A EOT, quando você realmente precisa, e a família. Infelizmente, isso aí é um tema inclusive de um parágrafo, né, de um capítulo da minha dissertação, mostrando a pouca participação das famílias de forma efetiva na educação das crianças, sabe? Assim, é uma pena, mas acontece, né? Então a gente tem que trabalhar mais esse ponto. Vamos ver aqui, dando sequência. E aqui, né, começa de fato a estruturação, né, de como é feito, a anatomia, né? Quais são as partes que compõem o PEI, né? Então você tem a caracterização do estudante, né? Ali você, no começo, você vai ter um esqueleto do PEI, né? Você vai colocar a trajetória escolar, os centros de interesse, vulnerabilidade, se essa criança possui, né? Se essa pessoa possui, estou falando pessoa, porque pode ser tanto criança quanto adulto, então esse estudante, e dados clínicos relevantes e de rede familiar de suporte. Ou seja, essa criança, esse estudante, ele tem algum tipo de deficiência? Sim. Cadê o CID? Porque não adianta você falar, meu filho tem TEA. Tudo bem, cadê o laudo? Ah, não tem. Ah, bom, como você diagnosticou? Nem família e nem professor diagnostica nada. Você não fala, seu filho é autista, hein? Não faça isso. Não pode. É contra a lei. Né? Você é um professor, você não é médico. Então, nesse aspecto, é importante você deixar muito claro que toda essa identificação do aluno tem que ser muito clara. A trajetória escolar vai ser aquilo que eu já comentei, né? De como ele lida dentro de sala, dentro com os amigos, como ele lida com o professor, como o professor lida com ele, como ele lida com os espaços, seja dentro de sala, fora de sala, come sozinho, vai ao banheiro sozinho, como ele brinca no parque. Tudo isso vai ser incluso nas caracterizações do estudante. E isso bate muito com as ideias ali, ó, do Vygotsky e do Valon, né? Quando falam ali da zona de desenvolvimento real, né? Que o estudante já sabe fazer as coisas com autonomia, de forma autônoma, sim, é verdade, né? Às vezes aí a maioria das coisas ele faz muitas coisas sozinho. E a parte ah, de afeto, as habilidades motoras e a comunicacional, que a criança ela se comunica, como ela age dentro da turma, vai muito alinhado com as ideias de Valon, né? Isso tem que ser observado. Anatomia do peio, 5 pilares de intencionalidade, avanço da zona proximal, aqui indo nas ideias do Levi Vygotsky, né? Regra de ouro, toda meta deve ser pensada no coletivo. Como o indivíduo alcança isso dentro das propostas feitas para o grupo de referência. Ou seja, isso aqui está fortalecendo o seguinte, professor, não trabalhe e não construa o seu planejamento pensando em dois grupos. Não é assim, a minha sala e a inclusão. Tem que ser uma coisa só, é uma unidade. Porque senão você vai acabar tendo problemas, né? E aí, o que acontece? O PEI ele vai trabalhar essas ideias, né? Ou seja, você vai lidar com as habilidades cognitivas, funções executivas, aquisição de sistemas de escrita, alfabético, conceitos das áreas de conhecimento. Quando coloca ali áreas de conhecimento, está falando de todas as outras, né? Principalmente da língua portuguesa, matemática, mas também inclui ciência, geografia, história, arte, que é muito importante, né? Então o professor, com o tempo, ele vai avaliando como que esse aluno é perante a essas exigências, né? O autocuidado, foi o que eu falei da autonomia, né? A higiene, vestuário, alimentação, autonomia na rotina diária. Ou seja, você vai olhar. Ele come sozinho, ele vai ao banheiro sozinho, ele brinca, ele consegue balançar no balanço sozinho, ou ele precisa de ajuda. Todas essas coisas são levadas em consideração, né? Motoras e locomoção, equilíbrio, tônus, descolamento e manipulação dos objetos. Sabe aquela criança estabanada que você vê que assim
ela machuca, ela. Então, você vai olhar esses pontos. Você consegue avaliar, por exemplo, o passado, como anda o passo de uma criança que tem autismo, né? Se anda de pontinha de pé. Então você vai olhar todos esses pontos. Você vai falar assim: ah, anda de pontinha de pé, tem autismo? Não, que eu falei, você não é médico. Mas você vai olhar e vai chegar na sua coordenação e falar assim: olha, eu reparei que ele anda de ponta de pé. Existe um estudo de caso com ele? Não. Então acho melhor fazer. Aí vai o quê? Criar o gatilho de início. Você não foi categórico. Né? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente com a família, né? Porque de nada nem nada a gente está atacando a criança, o filho ou a filha de alguém. E aí, a forma como essa família vai receber, às vezes ela não é legal. E quando você é categórico falando, ah, a sua criança, o seu adolescente, o seu adulto tem isso, você acaba sendo responsabilizado por aquilo que você fala. E no final das contas pode acabar até em processo, tá? Então tem que tomar cuidado. Sociais e comunicacionais, né? A comunicação oral alternativa, que é os movimentos, gestos, competências socioemocionais, letramento multimodal, ou seja, ela verbaliza, se não verbaliza, se ela emite apenas sons, assim, tipo, faz barulhos, não fala. Então, tudo isso a gente vai olhar, né? Se ela tem um olhar estático ou se ela faz expressões, isso tudo é levado em consideração, né? Jogos e brincadeiras, o brincar simbólico, a interação com os colegas, a compreensão de regras, ou seja, como que ela brinca com os colegas, como que ela age nas brincadeiras simbólicas, se ela transforma, por exemplo, os brinquedos em comidinha de verdade, toda essa parte da imaginação, né? E se ela aceita também a regra. Por exemplo, ó, você agora vai ficar sentado. Tem crianças que simplesmente abrem o berreiro, porque não quer ficar sentado. Porque acha que ela sempre tem que estar no jogo. E não é assim. Então, também mostrar esses pontos, não só para os alunos, para os estudantes que fazem parte do PEN, mas para todos os outros, né, de uma forma coletiva, isso tem que ser muito claro e muito bem trabalhado, né? Como eu falei, né, a regra de ouro, né, a meta tem que ser pensada no coletivo. Isso daqui tudo você vai fazer com as outras crianças, né? Quando? Isso daqui tudo você faz na época das sondagens. Só que na sondagem você faz todos ao mesmo tempo ali, analisando um a um tal. Só que no PEI você vai fazer isso também com ele, só que você vai fazer um registro um pouco mais o quê? Detalhado por causa dessas condições que você precisa para atender as exigências do PEI. Né? Autonomia do. Anatomia. Nossa, eu falei anatomia do PEI. Parte 2. Ciclo de retroalimentação, né? E aí você vê que o PEI, ele fica. É um feedback, como a gente fala? Feedback autolimitado, né? Ele retroalimenta. Ou seja, passo 1, passo 2, passo 3, passo 1, passo 2, passo 3, passo 1, passo. Ele fica voltando. Por quê? Porque ele não acaba. Então, assim, ó, o PEI nunca está pronto. Está sempre sendo. Olha que frase boa, né? Então ali, ó, nesse caso, por começar por onde? Vamos começar pela leitura na esquerda e na direita, né? Atualização e diálogo, registros com data de novas discussões da equipe e contribuições mapeadas junto à família. Aqui já deixou muito claro, né? Vai ter uma equipe multi trabalhando junto com a família. E tudo isso tem que ser o quê? Registrado, clareza no registro. Você tem que deixar ali muito claro, por quê? O PEI ele não é uma coisa que está sendo feito, sempre sendo feito? Então, o professor do próximo ano do ciclo, ele tem que saber o que você fez, o que a equipe multidisciplinar fez com exatidão. Não pode dar margem para. Pode deixar margem para lacunas, você não pode deixar buraco. Você tem que tentar subir com todas essas lacunas para que o trabalho seja bem feito. Né? Estratégias de suportes, acesso. Definição de recursos metodológicos e tecnológicos assistivas para garantir a equidade e acessibilidade curricular. Ou seja, aqui está basicamente falando, olha, o que nós vamos fazer para tornar o currículo mais palatável e mais fácil para ser acessado para esse estudante. E não importa, vamos utilizar a metodologia que for e recursos tecnológicos que for para que isso seja feito. Claro, você vai depender dos recursos que a escola tem à disposição. Tem escola que tem recursos maiores, tem escola que tem recursos menores. Tem redes, por exemplo, de São Bernardo, que tem um certo recurso. Tem outras redes de cidades pequenas que não vão ter. Mas é a realidade, né? Infelizmente. Né? Essa diferença social que existe no Brasil não está no meu controle, né? Infelizmente.
Mas para o nosso caso, nós vamos fazer o máximo para tornar o quê? Esse ambiente mais e mais acessível e inclusivo para esse estudante, né? E a avaliação do planejamento, ou seja, você fez uma mudança, gerou resultados positivos, negativos ou não fez nada? Ficou no mesmo, ficou no 0 a 0. Ou seja, você precisa também ali você vai se autoavaliar para saber, olha, o que a gente fez foi positivo, o que a gente fez não foi legal não. E aí ser autocrítico, não só com você, mas com a equipe toda. E colocar a equipe toda para trabalhar, falar, gente, ó, isso aqui não foi bom, deu ruim. E aí deixar de novo bem registrado, por quê? Para que aí o próximo professor olhe e fale assim, olha, ele tentou e deu errado, então não vou tentar. E vai tentar outras estratégias. E aí o que acontece? Você vai tornar o quê? O PEI mais eficiente. Porque o próximo professor, ele não vai gastar tempo com coisas que deram errado. Ele não vai testar nada. Ele vai ir pelos lados que você já informou e falar assim, olha, aqui não vai. Pode ser que ele encontre outros lados que dê errado, sim, mas vão ser novos. Esse é o ponto, né? É aquela frase, né? Figura repetida não vai encher algo. E aí o que acontece? O professor olha e fala assim: isso aqui não deu certo? Peraí, vou tentar de uma outra forma. Vou tentar uma outra prática. Vou tentar uma outra metodologia. E ó, deu errado. E aí ele marca de novo. Fala, ó, isso não deu errado. Então agora a gente já tem duas experiências negativas. Ou ele pode falar, olha, fiz isso e deu certo. E aí ele sabe o que deu errado e, olha, a minha tentativa foi muito bem sucedida. E também fazer um bom relatório. Então, assim, as coisas têm que ser feitas nesse ciclo. Nunca terminando, né? Vai ser sempre sendo feito. E a última lâmina, né? Que é. Peraí, vamos ver aqui o que está escrito nessa lâmina. Se o seu olhar melhora o meu, né? Ou seja, ó, o seu olhar, seu olhar melhora o meu olhar. O seu olhar melhora o meu. Ou seja, de Arnaldo Antunes, Paulo Tati. Ou seja, o PEI é mais do que um documento pedagógico. Nossa, parece um trabalhinho isso aí. O PEI ele é mais do que um documento pedagógico. É o reconhecimento de que a história de um estudante é reescrita coletivamente. Ao estruturar a flexibilização curricular com intencionalidade e cuidado, a escola não apenas se adapta, ele garante o direito inegociável à educação de qualidade para todos. Isso aqui é uma frase forte, né? Ou seja, o PEI ele tá aí para isso, né? Você vai fazer o PEI com a intenção de que eu quero tornar a educação acessível e palatável para todos, seja para os alunos que tenham dificuldade ou não. E também para o aumento da qualidade da educação como um todo, né? Nós não podemos pensar a educação como algo mercadológico, algo que é simplesmente para avaliar somente com uma prova. A gente tem que pensar na formação da pessoa, né? Do que essa pessoa vai fazer de contribuição para a nossa sociedade. O que ela vai fazer de bom para o outro, para o país. É isso que importa, né? Às vezes, aquela pessoa que sabe muito matemática, sabe muito português, mas ela é uma pessoa que não participa, ela é uma pessoa que não se importa com o outro. Então, para o coletivo, e aí? Então, tudo tem que ser trabalhado, né? Quando colocou lá do multimodal, nós temos que olhar todos os lados de um ser humano, e não só o cognitivo. O cognitivo é importante? Claro que é. Mas como que ele coloca em prática isso para a sociedade? Como que ele faz isso valer a pena para a sociedade? Então isso tem que ser levado em consideração, tá? Ahn, e aí, né, eu termino essa apresentação, né, com a ideia principal do meu tema de dissertação, que foi sobre o PEI. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite, um ótimo dia e que o ano de 2026 seja maravilhoso a todos, né, com desafios que seja possível carregar. Eu sei que são difíceis, mas que seja possível carregar, porque nós professores, né, desafio é todo dia, mas se a gente escolheu, a gente consegue, né? E em coletivo, ali com os professores sendo parceiros, esse trajeto acaba sendo mais fácil, correto? Então é isso, obrigado a todos, uma boa noite, um bom dia e agradeço a paciência da minha primeira experiência diante desse vídeo.
Muito obrigado.